fisioterapeuta respiratório, e a Simone Rosapel, também fisioterapeuta respiratória. E eles vão falar sobre atualizações em fisioterapia respiratória no tratamento do paciente com ELA e doença do neurônio motor. Bom dia. Bom, meu nome é Eduardo, como a Cecília me apresentou, bem perto. Bom dia, meu nome é Eduardo, sou fisioterapeuta do ambulatório de ELA e é um prazer estar hoje aqui com vocês. E eu vim falar um pouquinho sobre atualização em fisioterapia respiratória. Eu acho que mais do que se atualizar é saber que a gente está no caminho certo, que a gente, dentro do cenário mundial, apesar de todas entraves aí que a gente passa por conta do nosso país, a gente está no caminho certo. A gente tem cuidado dos nossos pacientes, como o mundo inteiro tem cuidado dos pacientes. Então eu vou iniciar falando um pouquinho de atualização em avaliação respiratória. Bom, então, pegando o gancho da crise, eu acho muito importante a gente sempre iniciar uma aula dizendo sobre a importância da equipe. Isso é unânime, é mundial, uma área não trata o paciente sozinho. Então a gente depende de outras áreas para estar atuando e levando o melhor para o nosso paciente. Antes de falar um pouquinho sobre a avaliação respiratória, a gente precisa entender, no geral, o envolvimento respiratório no paciente com ELA. Então a gente tem 3 grandes grupos musculares. Então a musculatura inspiratória, a musculatura expiratória e a musculatura bulbar. Esses pacientes, por conta de degeneração do neurônio motor, ele acaba levando ao sinal e sintoma de fraqueza muscular. E essa fraqueza muscular acomete esses 3 grupos. A musculatura inspiratória, que está diretamente relacionada com a ventilação, então esses pacientes vão começar a apresentar respiração rápida, superficial, diminuição de volumes pulmonares, que vai acarretar em quadro de atelectasia, microatelectasia, quadro de hipoventilação alveolar, alteração de ventilação-perfusão, ou seja, diminuição do oxigênio e aumento do gás carbônico. A fraqueza da musculatura expiratória está diretamente relacionada com a capacidade de tosse. Então a gente vai ter um prejuízo aí na capacidade do paciente fazer a higiene brônquica, remover secreções, deslocar essas secreções, e também vai repercutir lá na frente em quadros de atelectasia, microatelectasia. Então é uma cascata. Os 3 grupos musculares acabam evoluindo e caminhando para o mesmo comprometimento. E a musculatura bulbar, que está diretamente relacionada à fala, deglutição e respiração. E aqui, nessa musculatura, é extremamente importante a atuação da equipe multidisciplinar. Introduzindo esse artigo aqui recente, publicado na Minerva, ele fala que a avaliação clínica e funcional cuidadosa da função respiratória da preferência do paciente são fatores determinantes para decidir quando e para quem os tratamentos respiratórios podem ser fornecidos. Então, esse artigo ele descreve todo gerenciamento respiratório dos pacientes com ELA. Então, a avaliação respiratória ela pode ser dividida em avaliação clínica, ali no consultório, então bate-papo com o paciente, e ele acaba levando a gente a encontrar várias informações. Então, em relação à qualidade do sono, sinais e sintomas de hipoventilação alveolar, quadro de dispneia, quadro de ortopneia e sinais e sintomas de desconforto respiratório. E avaliação funcional, por meio de testes de prova de função pulmonar. Então a gente vai ter acesso aos testes de capacidade vital forçada, pico de fluxo de tosse, pressões respiratórias, exames que vão mostrar para a gente em relação troca gasosa, oximetria, capnografia e avaliação do sono quando necessária. Aqui a gente tem 2 artigos também recentes, que mostra para a gente em 2 países diferentes. Então o primeiro aqui é na Holanda, e aqui o segundo na Itália. Ele demonstra para a gente, foram enviados questionário para saber qual que era o manejo desses pacientes do ponto de vista de avaliação, para vários centros desses países. E aqui, nesse da Holanda, 40 equipes de cuidados foram questionados e o teste de capacidade vital forçada foi o teste mais utilizado. Então, ele continua sendo o teste que melhor direciona a gente para as condutas terapêuticas. E, por incrível que pareça, o teste de pico de fluxo de tosse
e das pressões respiratórias foram menos utilizados. E tem uma tendência mundial dizer que esses testes são mais importantes até do que a capacidade vital forçada. Sintomas respiratórios questionados, então a cefaleia matinal bifrontal, como sintoma de hipoventilação, foi o mais relatado, seguido da sonolência diurna. Dispneia e ortopneia também foram relatados como queixas importantes. Tá? E o segundo teste aqui, ele fala da importância do teste de capacidade vital forçada sentada, então ele não menciona o teste em supino, que a gente sabe que é uma medida de extrema importância, e gasometria que deve ser regularmente avaliada, e isso a gente sabe que não é uma realidade, não se faz necessário. Tá? E testes de pressões respiratórias e pico de fluxos de tosse, já nesse grupo, eles em 85% dos centros aí questionados. Então, por que a gente precisa realizar a avaliação respiratória no paciente com ela? Primeiro, para identificar a fraqueza muscular. Então, esses testes vão trazer informações de como se encontra essa musculatura, acompanhar a evolução da doença. Então, são testes que nos dão prognóstico, né, apesar da gente ter recursos para mudar esse prognóstico, mudar a evolução natural da doença, e esses testes também ajudam na intervenção terapêutica. Então, a partir deles, a gente tem uma intervenção aí a ser tomada. Qual que é a frequência das avaliações? O ideal é que o paciente realize essas avaliações a cada 3 meses. É o tempo aí que a gente consegue detectar alterações. É claro que a gente sabe, lá na literatura, existe a evolução natural da doença, mas a gente sabe que nem todos os pacientes se comportam da mesma maneira. Né? Tem pacientes que evoluem de uma forma mais rápida, tem pacientes que evoluem de uma forma mais lenta, então essa avaliação ela vai depender muito do quadro do paciente. Na anamnese é extremamente importante a gente questionar o paciente em relação à qualidade do sono. Aqui já traz bastante informação para a gente. Né, o paciente, conforme ele vai ficando enfraquecido, a gente começa a ter alterações no período noturno. É aquele paciente que dorme a noite inteira, mas acorda muitas vezes, e na maioria das vezes vai atribuir esse despertar a uma mudança de decúbito, a uma dor, e quando na verdade esse despertar é por conta de hipoventilação alveolar. O decúbito que o paciente dorme, então é aquele paciente que só dorme de lado com 4, 5 travesseiros. Então a gente já entende que esse paciente está passando por um quadro de ortopneia. E a dispneia, quando que ela acontece? Né? Primeiro o paciente vai ter a dispneia aos esforços e com a evolução da doença ele vai apresentar a dispneia até mesmo em repouso. Bom, para quem não conhece, essa daqui é a ALS-FRS, é uma escala de gravidade da doença. Ela também é um instrumento muito importante e muito utilizado mundialmente. E eu saliento 3 domínios da escala que direciona a gente para um tratamento adequado e está diretamente relacionada com a parte respiratória. Então, a salivação, a deglutição e a respiração. Essa escala ela traz como preditor de gravidade para a gente, né? Ela mostra para a gente quando atuar e no que atuar. Então, a capacidade vital forçada, que é o teste de espirometria, a medida de ar que entra e sai dos pulmões. Com a evolução da doença, a gente vai ter uma redução no valor de capacidade vital forçada. Ela pode ser realizada de forma lenta ou forçada, e os objetivos permitir o diagnóstico, quantificar o distúrbio ventilatório restritivo, e ele é parte integrante da avaliação. Né? Ele sozinho ele não vai dizer muita coisa. Então, o principal índice espirométrico da espirometria é a capacidade vital forçada. Existe uma tendência de dizer que a capacidade vital lenta ela se aproxima da capacidade vital forçada. Então, os pacientes, com o passar do tempo, eles começam a apresentar dificuldade de fazer a manobra forçada. Então, a capacidade vital lenta, que é um pouco mais tranquila, ela acaba sendo muito próximo da forçada. Então, como eu disse, ela permite detectar declínio da função pulmonar, ela traça cuidados e prognóstico, valores abaixo de 50 é um corte aí para várias tomadas de decisões. Os pacientes eles apresentam em torno de 2,5 a 8,3 do valor previsto de queda ao mês, então é um exame muito importante que detecta uma alteração importante aí. Ele está diretamente relacionado à sobrevida.
E aqui a importância de estar realizando o teste tanto na posição sentado quanto supino. Muitas vezes, e é comum acontecer do paciente apresentar uma capacidade vital forçada sentada dentro da normalidade. Quando a gente deita esse paciente por conta de alterações biomecânicas, ele tem uma queda importante. Quando essa queda é maior do que 25% a 30%, é indicativo de paralisia diafragmática. E aí talvez é o momento de ter uma intervenção terapêutica, como, por exemplo, a indicação da não invasiva. As pressões respiratórias, que vão avaliar a pressão inspiratória máxima, musculatura inspiratória, e a pressão expiratória máxima, musculatura expiratória. É um teste difícil de ser realizado, porque o paciente precisa fazer uma inspiração máxima e uma expiração máxima forçada contra uma via aérea ocluída. Então, na maioria das vezes, esses pacientes têm muita dificuldade para fazer o teste. Ela é desconfortável e ela subestima o verdadeiro valor de força da musculatura respiratória. Precisa ter o bucal adequado e condição de musculatura de face, de lábios, para poder estar gerando pressão adequada para refletir um teste ideal. Tá? Existem estudos que não demonstram correlação entre os sintomas respiratórios com as pressões respiratórias. É um teste que ele é muito mais utilizado a nível de pesquisa clínica. E existe uma outra medida que é o SNP, que é uma medida não invasiva de força, e ele traduz e estima a pressão intratorácica. É um teste bem bacana, não exige tanto esforço do paciente, mas infelizmente é um teste de difícil acesso aqui para a gente, né? Até por questões aí de registro do equipamento. E o teste de pico de fluxo de tosse, que é um teste super importante e que traz muitas informações. Um teste de baixo custo, então todo terapeuta, todo profissional que atua com paciente com doença neuromuscular tem que carregar um PicFlow na bolsa, porque é um teste fácil, ele traz muitas informações, indiretamente ele pode falar para a gente sobre outras musculaturas, não só da musculatura expiratória. Então, se o paciente tem um pico de fluxo de tosse baixo, é porque ele não tem volume INS, ele não consegue inspirar profundamente para gerar tosse. Então, indiretamente, a gente entende que ele também tem problema de musculatura INS. Se ele não consegue gerar tosse, indiretamente, a gente também afere que ele tem um problema da musculatura bulbar, porque ele não consegue gerar pressão. Então, é um exame e um teste muito fácil. Tá? Valores aí em torno menores do que 270 já mostra para a gente que é um paciente que tem comprometimento para manter vias aéreas pérvias, então dificuldade para manejo de secreções. Abaixo de 160, Simone vai comentar, já é uma tosse muito fraca, ou seja, a gente precisa de auxílio mecânico, né, o famoso cough assist. E aqui valores de normalidade, tá? Então valores para adultos e em relação ao risco, baixo risco, médio risco ou risco muito grave. Outros exames aqui importantes, a oximetria e capnografia. Então, a oximetria de pulso é super importante, está fazendo essa medição. E diferente de outras doenças, por exemplo, pacientes pneumopatas, pacientes com DPOC, que são tolerantes a baixas, a valores de saturação mais baixos, entre 88 e 90, o nosso paciente com doença neuromuscular, quando ele não tem problema no parênquima pulmonar, a gente não pode permitir tolerar uma saturação menor do que 95. Quando esse valor chega em torno de 95, a gente entende que esse paciente está com problema de troca gasosa, então ele pode estar apresentando atelectasia, microatelectasia, quadro de hipoventilação, presença de secreção, então ficar muito atento. E a capnografia, que sem sombra de dúvida é o padrão ouro, mas que infelizmente a gente também não tem um acesso tão fácil a esse exame. Exames de sono, polissonografia, é indicado ou não? É indicado frente à suspeita de uma apneia obstrutiva do sono associada ao quadro de hipoventilação. Aí ele traz informações importantes para a gente estar fazendo a indicação da não invasiva. Caso contrário, se a gente sabe que esse paciente é exclusivamente um neuromuscular, que vai ter só o problema de musculatura respiratória, fraqueza muscular, uma oximetria noturna ela já traz bastante informações. Isso daqui é um exame de oximetria noturna, né? E aqui é um artigo recente também de 2018 que diz sobre o encorajamento de pacientes bulbares para não invasiva. É muito comum o paciente bulbar, ele dá entrada no consultório médico, ele já tem indicação imediata de traqueostomia, né? Então são pacientes
que na maioria das vezes é muito comum, não tem oportunidade de vivenciar a ventilação não invasiva. Isso é possível, né? Os estudos recentes dizem que todo paciente tem, na média, tempo de 2 anos de experiência de ventilação não invasiva antes de optar por uma traqueostomia. Tá? E ele utiliza, esse artigo utiliza a oximetria noturna como um exame preditor para a traqueostomia. Então ele coloca como paciente que tem um exame noturno com saturação média de 90%, ele é um paciente que possivelmente vai ter a indicação de traqueostomia mais precoce do que aqueles que têm uma saturação maior. E a gasometria arterial, né? Você viu que tem um centro lá italiano que coloca como um exame de rotina. É um exame ideal para os nossos pacientes? Não. Por quê? Porque ele fornece dados momentâneos. Ele traz informação de oxigênio e de gás carbônico daquele momento do paciente. Existem estudos que demonstram que a dor causada pela coleta do sangue faz com que o paciente tenha uma hipoxemia por conta de uma apneia e pode refletir isso no exame. Então é um exame desnecessário. E aqui, para concluir, tem também alguns estudos, eu trouxe esse aí, em evidência sobre ultrassom diafragmático. É um exame bem bacana e ele traz bastante informação. Ele avalia a função da musculatura diafragmática. Esse trabalho ele teve como objetivo correlacionar a espessura do diafragma com a função pulmonar. Então, eles fizeram o ultrassom do diafragma dos pacientes com ela, em 41 pacientes, e compararam com a capacidade vital forçada e eles encontraram correlação. Eles viram que a espessura do diafragma ele se correlaciona positivamente, de forma significativa, com as alterações respiratórias. E qual que é a vantagem desse exame? É um exame não invasivo, né? Todos os exames não invasivos, eles têm uma importância bacana para os nossos pacientes. Por quê? Porque a gente está lidando com uma doença progressiva, degenerativa. Então, imagina esse paciente que ele vai ser avaliado a cada 3 meses, ou quando não, ele precisa antecipar a avaliação respiratória e toda vez ele fizer um exame invasivo, como uma gasometria, como uma laringoscopia, enfim, o quanto de desconforto isso gera para trazer uma informação que às vezes um exame não invasivo traz. Então, o ultrassom diafragmático é um exame bem bacana. E a desvantagem é o difícil acesso, infelizmente. A gente acaba sempre se deparando com a questão econômica, né, que o nosso país atravessa. Tá? Eu gostaria de agradecer e agora a Simone vai dar continuidade falando um pouquinho sobre o tratamento. Obrigado. Bom dia a todos. Parabéns, né? Todo mundo falou auditório lotado. Eu acho um orgulho ver tanta gente buscando informação, buscando formação. Atualizações em esclerose lateral amiotrófica, fisioterapia respiratória. O Eduardo, a Adriana e a Cris falaram que eu ia falar alguma coisa. Eu não pensei em falar nada do que eles falaram, viu? Só para avisar vocês. Eu fiquei pensando, será que eu tenho que falar tudo isso? Mas não tenho, não. Era golpe deles. E eu aprendi bastante também hoje. O que eu mais aprendi é que eu posso ficar gorda à vontade, porque eu não tenho a tal da função executiva. Então, mesmo que vocês não aprendam nada comigo, eu já aprendi muito. Eu estou super feliz. Hoje eu vou almoçar tranquila. Acho que muita gente aqui, né, gostou da aula da Adri. Eu coloquei, né, a Cris me mandou inscrições encerradas. Que orgulho. Parabéns. Vamos respirar um pouquinho? Você coloca, Roberto, só para a gente entender que não precisa de diafragma para respirar. Vamos respirar com a Moreia. Olha como ela respira.
Olha que bonito, ela respirando sem diafragma, né? Para mostrar para a gente que toda forma de respiração é possível. Se essa é uma discussão sobre respiração, não importa se na minha avaliação eu tenho 100% ou 0%. Importa que eu tenho recursos para respirar, desde que eles sejam usados adequadamente, né? Eu sempre coloco esse senhor que me acompanha, porque ele me mostra todos os anos que é possível respirar em ventilação não invasiva 24 horas com IPAP de 30. É um IPAP alto para uma máscara nasal e nós já estamos há muitos anos usando essa ventilação. Não tivemos nenhum problema, nem a nível de escara, nem de sinusite, nem de pneumonia. Então, gostaria de deixar como uma mensagem de possibilidade, né? Porque a gente fica muito restrito a esse paradigma de que ventilação 24 horas é sinônimo de ventilação invasiva. Gostaria que refletissem sobre isso, principalmente os colegas da área da saúde. Atualizações. Bom, esse estudo, ele fala de um tema que tira todos os meus cabelos. Eu vou ficar careca por causa disso. Toda vez que o paciente tem que fazer gastrostomia, ele corre o risco de ganhar um kit junto. Vai fazer uma gastro, faça uma tráqueo. Sabe por quê? Porque muitos colegas não se atualizam em relação aos protocolos de fazer os procedimentos de gastrostomia com a ventilação mecânica não invasiva. Então, eu gostaria que prestassem atenção. Esse é um estudo que mostra que o uso da ventilação não invasiva, com pressões de 18 a 25 centímetros de água, vai suportar a ventilação alveolar antes, durante o procedimento anestésico e depois vai acabar com a hipercapnia. Tá? Então, vamos prestar atenção nisso. É possível. Em Campinas, a semana passada, nós fizemos uma gastro cirúrgica mesmo, com intubação e extubação. O fisioterapeuta Davi fez na paciente Doraciduse. Por falta de uma, fez duas, porque a primeira complicou, teve que ir lá entubar de novo, anestesiar de novo e extubar de novo. Então, vamos repensar se realmente o mundo todo está dizendo que é possível. Tem artigo científico aqui mostrando, e não é só esse, tem um monte. E a gente vai continuar cometendo essa falha, né? De traqueostomizar as pessoas só para fazer uma endoscopia. Esse é outro artigo polêmico, a Adri mostrou, eu vou dar mais uma passadinha nele. Ele fala sobre o treinamento da força da musculatura expiratória. Então, nós temos esse artigo que tem um N de 25 pacientes, ele está sendo discutido, esse ano ele foi apresentado um trabalho com uma continuação dele, tem alguns colegas estudando. Qual é a minha opinião? Vamos aguardar mais estudos, né? Vamos fazer aquilo que a Adri falou. Vamos fazer treinamento para ter função. Então, que os trabalhos com carga expiratória, nos mostrem funcionalidade. Porque o preço da fadiga, ele é muito alto para a gente ter só um número maior. Então, assim, a minha opinião pessoal é de aguardar, observar e estudar mais. Mas é um tema polêmico, é um tema atual, é um tema do momento e que merece, talvez, um dia inteiro de discussão. Esse é outro tema polêmico. Eu trouxe só os temas mais polêmicos, porque as pessoas que estão em ventilação invasiva acham que só estão bem ventiladas se estiverem no circuito ativo, que é o circuito que tem a válvula de leitura da expiração. E isso já está assim, caindo por terra ao longo dos anos, né? O próprio fabricante de uma das marcas fala há muitos anos que isso não é necessário, porque quando você coloca o circuito ativo, você inclusive perde uma função importantíssima de sensibilidade do aparelho.
Eu gostaria que estudassem caso a caso e não fizessem disso uma regra. Esse estudo também tem um N pequeno, são 43 sujeitos, mas para o mundo da esclerose lateral amiotrófica não é tão pequeno assim. E ele mostra que não teve nenhuma diferença nas trocas gasosas e que os efeitos adversos foram mais significativos no grupo do circuito ativo. Então, vamos pensar nisso aqui, né? E o circuito passivo mostrou-se tão eficaz e seguro quanto o circuito ativo durante a ventilação mecânica invasiva no domicílio. É clara essa frase para vocês? Então, quem tem dúvida, quem está angustiado porque está em ventilação invasiva e não tem aquele circuito mais caro, porque não consegue trocar todo mês, vamos repensar, porque a literatura está mostrando que tem outros caminhos. Ele é mais um recurso, ele não é o recurso, ele é mais um recurso. Quando você não estiver bem ventilado, você vai tentar mais um recurso, mas você não vai usar isso como uma regra, tá? Acho que de polêmico é isso. Gente, o que não sai de moda? O que é sempre atual? Eu acho que é importante lembrar isso, né? Que é igual sapato velho, mas continua sendo um desafio. Quando a gente fica com infecção, corre ligar para o médico, porque se ele conseguir fazer antibiótico terapia rápido, talvez a gente não precise internar. E se a gente precisar internar, eu não posso usar os meus equipamentos no hospital, porque a engenharia de segurança não permite. Olha como isso é triste. Eu uso uma ventilação em casa com pressão de 30, igual o seu Carlos. Quando ele for para o hospital, ele não pode levar o aparelho dele. Aí é capaz que um colega que nunca viu ele vai lá e coloca uma pressão de 15, porque naquele momento ele nasceu de novo. Ele é outra pessoa, porque o colega fala que é um outro momento, é um momento hospitalar. Então, esse é o motivo de reflexão, esse é um motivo de sofrimento para todos nós. Então, é um grande desafio e é um desafio atual, que está acontecendo agora, por exemplo. O outro desafio é paciente 24 horas em ventilação não invasiva, não é indicador de intubação e tampouco de traqueostomia, né? Tampouco de traqueostomia. Ele tem o direito de ventilar 24 horas se ele estiver confortável, se ele não tiver lesão, se ele não estiver engasgando, se ele não estiver broncoaspirando. Outro desafio. O CPAP ou os BIPAPs da linha do sono, eles não ventilam pacientes de doença neuromuscular. Nunca. Nunca. A gente recebe, às vezes, a informação assim, olha, o médico falou, meu pneumologista disse, que é só para começar, e depois a gente muda de aparelho lá na frente. Nunca. Sabe por quê? Porque quando o paciente está na hipoventilação noturna, que Eduardo falou, ele não pode ficar em respiração espontânea. Se ele ficar em respiração espontânea durante a noite, ele vai reter gás carbônico, ele vai hipoventilar, ele vai narcosar e pode até fazer uma parada cardiorrespiratória dentro do ventilador. Eu gostaria que a gente tivesse um CPAP aqui para vocês colocarem no rosto e experimentar não puxar o ar. Ele não manda ar. Ele só manda ar se a pessoa puxar o ar com força. E se ela estiver dormindo, ela tem drive para puxar o ar, mas ela não tem força, então o ar não entra. As pessoas ventilam e esquecem de umidificar. A temperatura ideal tem que ser para fazer umidificação da via aérea e também tem que ter higiene do copo. Outro dia eu achei numa residência quase que uma escultura dentro do copo umidificador. Era um trem tão grande, que eu fiquei perguntando se tinha sido moldado junto com o copo. E aí eu descobri que o copo nunca tinha sido lavado. E as pessoas estavam gastando muito dinheiro para tratar uma infecção por conta de uma bactéria que eles não sabiam de onde vinham. E aí estava bem ali, né, sendo cultivada na água do copo umidificador. Então, pode parecer piegas falar de higiene dentro de um contexto científico, mas nada adianta a gente ter a tecnologia de ponta, os melhores equipamentos, o melhor conhecimento, e não higienizar o copo da base, a máscara, o headgear.
né? E a traqueia também. A umidificação é para o copo, a inaloterapia é para fluidificar a via aérea superior. A oxigenoterapia é possível quando tiver presença de secreção com a indicação correta. Esses 2 itens evitam as famosas rolhas, né? A Adriana falou muito daquela secreção que fica parada na garganta, grossa, que não desce, que não sobe. O que a gente faz para deixar uma coisa mais mole? O que coloca? Ninguém sabe? Água, né? Então, também não adianta nada disso se não tiver água, gente. Inalação, umidificação, fluidificação, para melhorar aquela saliva parada na garganta, né? É um tratamento simples, eficaz e que funciona. Como a gente pode discutir as soluções desses problemas? Bom, o primeiro lugar é a equipe multi, como todo mundo falou, manejando adequadamente a patologia. Todo mundo saber o que está fazendo, né? Dessa forma, a coisa anda, o cenário fica bonito. A gente tem pacientes como o seu Carlos, como a dona Nataline, como tantos outros, né? Como o seu Adilson não conta. Não conta, ele mente para a gente. Então, eu acho que manejar a patologia faz diferença. Saber usar o suporte ventilatório com tecnologia de ponta, monitorando ele de forma ideal e precisa e tendo equipamento que possibilite sair do hospital e ir para o domicílio quando o paciente está internado. Muitas vezes a pessoa precisa sair do hospital para casa, ela está com equipamento que é um suporte pressórico para ser usado por 8 horas. E aí não dá certo. Então, a gente precisa usar a tecnologia de ponta a nosso favor. E a gente viu na palestra do advogado que a gente tem direito à tecnologia de ponta, não é? Todo mundo entendeu o que ele falou? A gente tem que judicializar aquilo que nos é de direito, porque é para garantir a nossa sobrevivência, tá bom? Agora, a gente não é um kit, não é um combo. Não é receber o diagnóstico e pedir ventilador de suporte à vida, equipamento de tosse mecanicamente assistida. Não é isso. As coisas, elas têm momento certo e o que é indicação para uma pessoa não é para outra. Isso também acaba onerando o sistema de saúde de forma inadequada. Tem paciente que nunca vai precisar usar aquilo e está na casa dele. Eu tenho paciente que há 15 anos só usa ventilador para dormir. Por que eu vou pedir um suporte de vida? Entendem isso? Cada situação tem a sua indicação. Por isso que a avaliação que o Eduardo falou é tão importante. O suporte que a gente tem hoje nunca existiu. Nós estamos no século XXI, com várias interfaces, aparelhos pressóricos e volumétricos, ventilação não invasiva, pressão e volume, tosse assistida manual mecanicamente, monitorização e equipe de retaguarda. Esse senhor é o senhor Nemésio. A filha dele está aqui? Não. Ele foi internado, entubado pelo SAMU, antes de chegar no hospital. Não queriam entubar ele de jeito nenhum. Eu consegui, com a autorização do hospital e da família, ir até lá. Fizemos a intubação no próprio dia da intubação, porque a intubação foi indevida, foi por falta de VNI. E o seu Nemésio está assim hoje, né? O hospital jurava por Deus que ele tinha que ser traqueostomizado e que ele não ia sair do tubo. Foi um perrengue, uma tarde de perrengue, um domingo chuvoso, para não esquecer mais. Chega uma hora que os argumentos são tão contundentes que até a gente começa a duvidar do que a gente acredita. É verdade, porque são tantos argumentos, aquele paciente no trajeto da ambulância, da casa dele até o hospital, ele ganhou tanta coisa que eu desconhecia, que eu não conseguia raciocinar, mas o que eu sabia é que ele não precisava ser entubado, e muito menos traqueostomizado naquele momento. Nada contra quando o momento é correto, né? Isso já faz meses, e ele está aí para provar que não precisava mesmo. É a falta do manejo adequado da patologia, a falta do conhecimento dos nossos protocolos. Esse é um outro paciente de uma outra patologia com uma situação parecida e que todo dia ele posta uma foto. Nossa, como eu sou lindo, como meu cabelo é bonito, como eu sou feliz. Todo dia no Facebook dele, eu vou até falar, chama Valdson Góes, vamos lá conferir.
Né? E nessa situação aqui, ele falava para mim, eu não quero morrer, eu não quero ser traqueostomizado, me tira daqui. E aí a equipe toda junta devolveu o sorriso para ele. A gente tem que fazer o que nunca sai de moda, que são os exercícios de empilhamento de ar, porque eles vão atingir aquela capacidade de insuflação pulmonar total, melhorar o pico de fluxo de tosse, vai manter a elasticidade pulmonar e da caixa torácica, vai prevenir o fechamento dos pulmões, as atelectasias, melhorar a falha e a tosse. Isso é imprescindível que seja feito todos os dias, de 2 a 3 vezes por dia, de 10 a 15 repetições cada exercício, de quantas insuflações couberem nos pulmões, né? Normalmente de 2 a 5. Ninguém cabe muito mais que 5, nem muito menos que 2. Ele pode ser feito com ambu, ele pode ser feito com ventiladores volumétricos, ele pode ser feito com a respiração glossofaríngea, que é aquela da moreia. É que eu não achei a fotinho da moreia, mas é a mesma do sapinho, que é um anfíbio. No domicílio, você precisa de um equipamento de tosse assistida, dependendo da situação. As interfaces têm que ser variadas, os equipamentos têm que ter leitura adequada e você tem que saber operar a interface dos equipamentos. Não é só saber o modo que vai ventilar e a pressão. Tem que conhecer todo o equipamento, os recursos que ele fornece para você. Para isso, você tem que saber que, para quem usa ventilação não invasiva, até 8 horas, tem uma classe de equipamentos. Para quem usa de 8 a 16, tem outra classe de equipamentos. E para quem usa mais que 16 horas por dia, tem outra classe de equipamentos. Usar este equipamento aqui é inadequado, e este daqui aqui é mais inadequado ainda, tá bom? Isso é manejar assertivamente a patologia. Olha, esse equipamento aqui, ele não tem nem Anvisa para rodar 24 horas, a turbina esquenta. Ele continua funcionando, mas a pressão cai. Então, parece que ele está ventilando, mas a pressão que entra com ele rodando 24 horas não é a pressão que você colocou lá, porque ele está aquecido, a turbina esquenta, o fluxo vai caindo, a pessoa acha que está fazendo aquele volume, nada é real. Se você olhar o tórax não expande, a saturação não sobe. Então, precisa entender que esse ventilador é para quem usa só no período noturno. Quando você precisa usar no período noturno intermitente, tem outra categoria. E para 24 horas é só essa categoria que serve. Tem outros equipamentos aqui que eu não coloquei, porque precisava de mais slide. Bom, leitura dos equipamentos. Eu não posso deixar meu paciente na não invasiva porque ele fez uma escara. Ele não pode trocar de máscara? Tem tanto modelo de máscara diferente, tem modelo que não pega o nariz, tem modelo que pega, tem modelo que fica tudo livre. Se a lesão estiver muito grande, tem modelo para descansar enquanto a lesão fecha. Revezar interfaces, higienizar a face antes de colocar as máscaras, evita lesões, úlceras de pressão na face. Usar o tamanho adequado, isso aqui é igual sapato, né? Não dá para calçar 39 e colocar um sapato 30. Tem gente que ganha uma máscara tamanho P e o seu tamanho é L. E aí a pessoa faz uma lesão e não quer trocar máscara porque ganhou. Trocar a cada 6 meses os circuitos e desinfetar tudo quando estiver infectado. Terminou a infecção, troca os filtros dos equipamentos e coloca todo esse material de molho numa água com vinagre. 1 copo de vinagre para 2 copos de água por 30 minutos é suficiente para matar os nossos bichinhos, que não são hospitalares, claro. A tosse pode ser assistida manual ou mecanicamente. A gente tem vários aparelhos hoje de tosse mecânica no mercado, a gente pode escolher, né? Tem uns que são melhores do que os outros, dependendo do recurso que eu preciso. Se eu preciso de menos recurso, alguns me atendem bem. Se eu preciso de mais recurso, outros. Igual os ventiladores, eu preciso escolher o recurso ideal para cada situação. Eu queria ver se a gente consegue mostrar um vídeo para ver como é possível fazer essa máquina de tosse na não invasiva. É bem caseiro, tá? É assim, um momento da vida real. Não deu? Não tem? Bom, dá para abrir o arquivo? Ele está dentro daquela pasta. É 1 minuto. Esse máscara.
É só para vocês verem como é possível fazer o equipamento que está lá no furgão, né, para tirar a secreção mais alta após o engasgo. O paciente que usa ventilação 24 horas, você consegue tirar o ventilador porque o aparelho manda uma pressão positiva e depois ele vem com uma negativa. É um paciente que se alimenta via oral e que engasga, e quando engasga, retira o que engasga com o aparelho de tosse. Olha, o número de repetições quem manda é ele. Quando ele falar que subiu a secreção é que eu vou tirar a máscara, eu não estou contando nada. Porque se eu tiro antes, ó, ele pede para tirar e ele segura na boca. Tá vendo? Sem o aparelho eu não conseguiria remover essa secreção. É isso, gente. Muito obrigada. À disposição depois para qualquer coisa.